E opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Esse manhwa se inicia na seita da B. Dentro dessa seita, podemos ver o nosso protagonista, Xiaohan. Ele aqui conseguiu um núcleo dourado. Isso é uma coisa que poucas pessoas nesse mundo conseguem chegar. Esse é seu mestre. Ele vai até o nosso protagonista. Ele entrega ao Ren um núcleo para ele. Esse é o núcleo celestiais. Caso ele consiga domar isso, ele vai poder ter a chance de conseguir um poder imaginar. E então assim ele entrega ao nosso prota o seu núcleo e parabeniza ele. Já o mestre de nosso prota quer que ele consiga domar aquilo de qualquer tipo de jeito, pois ele não quer que traga coisa ruim para o seu clã. Para fazer que seu hacker seja ativo, ele entrega ao Ren um texto antigo. Com isso e o núcleo na mão, ele sai. Mas do fundo podemos ver esses dois figuras. Esses dois tinham inveja dele. Esse pegou o sonho desse figura, indo embora com seu sonho. Atrás desses dois figuras já aparece o mestre de nosso protagonista. Por agora, não era o motivo deles querer deitar o nosso porta no 1x1, pois eles receberam a missão. Enquanto esse pequeno drama se desenrola, podemos ver o nosso protagonista de um outro lado. Daqui, ele tentava domar esse núcleo, mas nesse mundo existe 4 grandes seitas, e entre essas grandes 4 seitas está a seita de nosso protagonista. Porém, essa seita vem desde o passado tentar esse título, pois um figurão do fundo sempre tentou pavimentar tudo. Porém, já daqui do fundão, nosso prota aqui tentava ativar seu núcleo, e para conseguir o que tanto quer, ele vai precisar fazer mais do que era necessário, pois o seu núcleo atual não será capaz de tancar esse hack. Após várias tentativas, ele finalmente consegue o que queria tanto. Ao conseguir despertar o seu hacker, um raio sai daquele lugar onde que ele está. Porém, ao finalmente conseguir finalizar aquilo, esse mestre do Ren começa a botar em prática algo. Já que agora que ele conseguiu um hacker puro, ele queria testar isso em algo. Então dali do fundão, alguém chama por ele. Indo na direção dessa porta, ele é recebido com uns ataques. Logo em seguida, surgem 2 figurantes. Esses dois utilizavam arte do cultivo de veneno, mas ele conseguiu desviar dessas figuras. Só que ele estava doido para testar seu hack. Esses dois seriam uma ótima cobaia. Já então, como esses dois não viu para estar de conversa, eles vai com tudo para cima de nosso protagonista. Porém, não adiantava em nada. Todos os ataques que fazia em nosso prota não funcionavam. Eles que no início tinham um pouco de vantagem, acabou de perceber que está numa situação um pouco ruim, pois só com o único contra-ataque de nosso protagonista, um daqueles dois acaba caindo derrotado. Derrotando um, o outro acaba aparecendo pelas costas de nosso protagonista. Com o objetivo de pegar ele por trás, ele acaba utilizando sua nova habilidade. Usando essa habilidade, um tigre surge. E com isso, ele finalmente consegue derrotar esse outro figurante daqui. Por ver que agora o nosso protagonista é bem mais forte do que ele estava pensando, um outro figurante aparece. Porém, esse que apareceu só aparece para pegar os fracotes mesmo dali. Pegando ele, ele sai pelos telhados correndo. Nosso meninão que viu ele fugindo, corria logo atrás dele. Pulando em cima do telhado, esse dali acabou chegando perto de nosso penhasco-san. Não tendo lugar mais para fugir, esse tenta lançar um contra-ataque para cima de nosso protagonista. Mas foi nesse momento que ele acabou de perceber uma coisa. Isso era sobre os ataques dele. Os ataques dele era bem familiar para si. Aqui, ele descobre que esse figura é o seu mestre. No início, ele ficou bastante confuso, mas logo em seguida ele percebeu que seu mestre traiu ele. Por ter recebido um ataque em cheio do seu mestre, ele percebe que agora não conseguia mais se movimentar. Isso faz que esse seu mestre lance um outro ataque. Esse ataque foi para pegar o núcleo que nosso protagonista ativou agora há pouco. Assim, o núcleo de nosso prota sai para fora. Agora finalmente pegando ele, esse percebe que mesmo fora de nosso protagonista, esse núcleo daqui tinha muito hack. Porém agora sua missão foi completa. Em seguida dali então, outros figurantes acabam chegando perto desse penhasco. Por esse mestre de nosso prota ser algo mais respeitado nessa seita, ele se safa um pouco, mas nosso prota fica bastante desapontado com o seu mestre. Então, como o seu último ato, ele parte para cima do seu mestre. Porém, nada funcionava, pois em seguida, ele já recebe um contra-ataque. E isso faz que ele seja jogado de nosso penhasco-san. Caindo dali, ele desejava algo. Isso que desejava era uma vingança boa. Por ser fraco no momento, ele não conseguiria fazer isso. Caindo em cima de uma pedra, ele se salva um pouquinho, mas do seu lado, uma cobra aparece. Essa, em seguida morde ele. Agora só o pó dessa mordida, uma águia do fundo aparece, e essa águia pega o nosso protagonista e essa cobra junto. Porém, em seguida, aquela águia que carregava o nosso protagonista já é contra-atacada por essa outra cobrona gigante daqui. Então, após ser derrubado daquela águia, ele cai. Caindo naquela profundeza daquele penhasco, ele percebe algo. Em sua frente estava um dragão. Ele só via que esse dragão fazia algo. Faz anos ou séculos que nenhum humano sequer aparecia nessa prisão. Por esse ser um humano, esse daqui não duraria muito tempo. Pensando em dar um fim nele,
dele, ele vê que o nosso protagonista ainda tinha um pouco de seu núcleo celestial. Ela então dali vê uma oportunidade de fugir dessa prisão que está. Então para isso, ele acorda ele. Mas aqui já vemos nosso protagonista numa dimensão, onde lá via seu mestre traindo ele novamente. Só que em seguida, ele dali acorda. Acordando, ele olha para os seus braços. Um deles já não mais funcionava. Só que já na sua frente estava ela, vulgo nosso dragão. Vendo ela, ele já se trava na hora, imaginando que iria ser devorado. Mas em seguida surge uma dúvida do que ela seria. Mas essa dúvida é respondida em seguida, pois ela se transforma num dragão. Só que seu papo não era ir. Vingar aqueles que traiu, tirou tudo de si. Ela então dá uma sugestão para ele. Essa seria dar o poder ao nosso protagonista. Só que em troca, o Xiao Ren terá que dar a liberdade para esse dragão. Já o nosso protagonista nem sequer pensa duas vezes. Ele aceita facilmente, pois aquele veneno daquela cobra já estava cobrindo seu corpo todo. Aceitando, ela dali entrega o poder ao nosso protagonista. Ganhando já seu poder, ele pergunta a ela a motivação de querer dar o hack para o nosso menino. Não respondendo, vemos ela passando o hack de pouco a pouco ao nosso protagonista. Vendo que o nosso prota e ela foi traído, ela dali prometeu a si própria que não iria deixar o nosso protagonista se ferrar um pouco no futuro. Então para isso, ela irá dar um pouco de poder a mais ao nosso protagonista. Porém, o núcleo de besta que estava tentando ativar antes era normal. Já agora o poder desse dragão é um pouco mais forte. No momento, não trancaria todo. Então para conseguir dominar esse poder todo, ele terá que passar um pouco de tempo cultivando. Então assim, um mês se passa. Após esse mês, descobrimos ali que ele conseguiu domar esse poder desse dragão. Só que ao despertar esse poder, ele acaba sentindo algo caindo em cima de si. Olhando para cima, ele vê que essa caverna estava desmoronando. Para não morrer soterrado dali, ele sai correndo. Correndo, ele dá de frente numa floresta. Porém, já do seu lado, uma cobra de antes que mordeu ele aparece. Antes que ela morda ele, nosso Ren pega isso. Só que segurando isso na mão, em sua frente acaba surgindo uma cobra gigante. Então, ao ver essa cobra gigante, ele já queria testar já o seu poder novo. Então, para isso, ele parte com tudo para cima dela. E com isso, faz que uma de suas cabeças seja facilmente derrotada. Porém, nesse momento, essa cobra não será o seu primeiro oponente. O seu primeiro oponente é esse gorila daqui. Vulgo ele, protetor dessa floresta. O Ren daqui, ao ver esse gorila, pensa em uma coisa: fugir desse lugar. Porém, nosso dragão dá uma motivação para ele. Ele terá que deitar esse bicho no pau. 3 meses. Esse eram os meses que era necessário para juntar um pouquinho de força para conseguir peitar aquele gorila macaco. Ele passou 3 meses ali cultivando. Ao cultivar, ele conseguiu completar a metade do seu núcleo. Esse poder que acabou de ganhar, conseguiria até que fácil vencer aquele gorila. Mas antes do 1x1 começar, o nosso protagonista vai para um canto, onde dali ele tenta testar o seu hack. Na sua frente tinha uma árvore, porém só com um soco só ele derruba isso. Mas mesmo assim, ela percebe que o nosso protagonista está bastante fraco ainda, pois o seu verdadeiro poder ele nem conseguiu botar para fora. Então, para demonstrar isso ao nosso protagonista, ela dali toma o corpo de nosso prota, pois em seguida ela usa um pouco de seu poder. Com um soco só, ela foi capaz de devastar um pouquinho dessa floresta. Já agora bem mais forte, ele vai até aquele bicho onde ele está. Porém, antes que essa luta possa dar início, essa diz ao nosso protagonista, se por acaso ele consiga derrotar essa besta em sua frente, ela vai estar conseguindo sugar o núcleo dele. Com esse núcleo, vai fazer que o nosso prota consiga utilizar mais o seu hack. Então, ao escutar isso daqui tudo, o nosso protagonista fica bem mais motivado. Então, bem mais motivado do que ele estava antes, ele vê esse bicho chegando perto de si. Assim, então, os dois ficam se encarando por um curto tempo dali, pois essa besta daqui percebeu que o nosso protagonista é um pouco fraco. Ela até que queria dar uma chance para que nosso prota fugisse desse lugar. Porém, nosso protagonista não ligou. Não ligando para o que ele acabou de dizer, o nosso protagonista já vai para cima disso. Chegando perto dele, nosso Ren aqui tenta dar um soco nisso, mas ele no fim é jogado para trás. Não querendo desistir, ele ataca novamente. Só que agora ele dá alguma sequência de soco, mas tudo que fazia, nada acontecia com esse bicho. Mas no meio desse soco que ele estava dando, ele achou abertura nesse bicho. Com essa abertura, ele tentava sorte. Só que ele não conseguiu também aqui. E de novo dali, ele foi jogado para trás. Depois de tanto defender, ele resolveu querer partir para cima dele. Porém, usando um pouco do poder desse dragão, ele faz um pouquinho de estrago nele. Mas esse gorila joga o nosso protagonista com força no chão. Caindo só o pó, com um soco só, ele vê esse gorila já mandando um contra-ataque já para cima dele. Ele não conseguia desviar disso. Então, não conseguindo, ele tenta tancar um pouco. Só que isso só fez ele se ferrar ainda mais, pois essa rajada de poder
desse gorila acertou nosso protagonista em cheio. Depois desse estrago, ele fica sem roupa. Nesse momento, a nossa morena já queria possuir, mas ele, no curto tempo dali, ele viu que isso não era um bom momento, pois caso ela possuísse ele iria bater as botas. Assim, então, ele perde um pouco de tempo, e já esse gorila, em seguida então, ela lança um contra-ataque para cima dele. Porém, dessa vez, esse ataque não faz nada em nosso prota, pois dessa vez, ele conseguiu defender esse ataque. Agora, usando uma armadura de dragão, nosso meninão daqui vai com tudo pra cima dessa besta. Então, chegando perto dessa besta, esse bicho daqui queria tentar um pouco da sorte. Tentando socar nosso prota, essa besta vê que nada aconteceu, pois nosso rei daqui conseguiu defender desse soco. Ao se defender desse socão que esse bicho deu em nosso protagonista, esse bicho ficou um pouco surpreso. Mas nosso meninão, logo em seguida, já dá um soco no pé do bucho desse bicho. E nesse momento, o nosso pequeno rei conseguiu deitar essa besta. Ao deitar essa besta no chão, ele já logo em seguida já pula pra cima dele. Já em cima desse gorila, o nosso protagonista começa já a dar um soco nele. Dando sequência de socos, ele dali percebe que essa sequência de socos não era o suficiente para acabar com essa luta. Então, para acabar de vez com esse protetor da floresta, nosso protagonista pretenderia utilizar seu ataque final. Então assim, ele utiliza a garra do dragão. Essa habilidade foi capaz de fazer esse bicho ser jogado um pouco para longe. Caindo um pouco à frente, ele vê que aqui finalmente conseguiu derrotar essa besta. Por ter conseguido derrotar essa besta, ele logo em seguida acaba caindo, pois ele utilizou só um pouquinho de sua habilidade. Porém, essa habilidade que o nosso meninão utilizou consome só um pouco de sua estamina. Então assim, ele cai cansado, só que não no chão, em sim em cima de nossa morena. Já então, por ter derrotado essa besta da floresta, essa daqui vai até esse monstro daqui. Chegando perto dele, ela começa a sugar seu núcleo. Logo em seguida, ela pega aquilo e dá ao nosso protagonista. Já agora, com esse núcleo na mão, ele finalmente vai poder utilizar um pouco a mais de seu poder. Para ativar o seu hacker, ele precisa passar um tempo cultivando, então assim, ele cultiva ali. Mas já aqui de um outro lado, podemos ver esse figurante daqui. Esse é um daqueles que traiu ele, porém esse acabou meio que percebendo que em uma direção aparece uma luz. Indo na direção dessa luz, ele começa a olhar, porém do fundo, ele vê o nosso pequeno rei subindo pelo penhasco. Depois de um longo 3 meses, ele finalmente conseguiu se reencontrar com um dos traidores. Esse daqui, então via nosso protagonista subindo essa montanha à força. Chegando perto de si, ele fica bastante surpreso. Porém, nosso meninão já pula na sua frente. Ele não acreditava no que via. Esse de cabelo verde não acreditava que esse que perdeu seu cultivo e ainda mais foi jogado no abismo, estava já na frente de nosso protagonista. Porém agora, esse aqui achava o nosso protagonista como o traidor. Nosso protagonista, ao escutar isso, tenta revoltar. Ele perdeu seu núcleo, perdeu tudo que ele tinha. Em seguida, todo mundo dali que era amigo dele queria mandar ele para todo mundo. Então, olhando para esse figura com cara de que esse seria o seu último dia, vemos esse figura tentando mexer com o nosso prota. O moleque órfão, que foi acolhido pelo seu mestre, devia agradecer ele que isso aconteceu com o nosso prota. Além de escolher o nosso protagonista, a seita deu a ele alguns treinamentos básicos. Então, por ter recebido esses treinamentos, tudo que ele aprendeu devia no fim ser pego de volta. E a nossa morena no fundo ouvia tudo que esse figura falava. Ela via quão longe esse figura chegou para defender seu mestre. Só que isso daqui tudo que ele falou deixou nosso meninão só um pouco pé da vida. Então para isso, nosso prota parte com tudo para cima dele. Mas esse de cabelo verde defendia tudo que o nosso prota fazia nele. Nosso prota no fim só acertava o ar. Mas quem pensava mais levava essa. Pisando no chão, ele levanta algumas pedras. Em seguida, ele joga isso na direção dele. Porém ele já utilizou uma habilidade sua. Com essa habilidade, ele conseguiu se defender fácil. E ambos dali saem para um canto. Só que esse de cabelo verde ficou surpreso quão forte ele ficou nesse curto tempo. Essas habilidades que ele aprendeu são tão fortes quanto umas habilidades secretas aí. Porém, por ele ter perdido seu núcleo, esse de cabelo verde poderia estar vencendo essa habilidade até que fácil. Usando sua habilidade de veneno, ele lança pra cima de nosso meninão um ataque em formato de uma cobra. Em todos os cantos ao seu lado, aquilo vinha para estar atacando ele. Mas ele utiliza sua habilidade de seu dragão. Com isso, foi facilmente defendido. Agora bem mais motivado para esmagar a cara desse traíra, já vemos de um outro lado daqui, esse figura bastante surpreso, pois seus ataques não fizeram efeito nenhum em nosso protagonista. Então para resolver isso daqui todo, ele cai com tudo pra cima do nosso protagonista. Ele tentava dar um soco na fuça de nosso prota, mas nosso meninão, sem dificuldade nenhuma, segurava o seu braço. Com aquilo na sua mão,
ele conseguiu facilmente esmagar isso. Só que em seguida, aquilo que segurava se tornava em outra cor. Ele em seguida percebe que isso que esmagou não era o braço dele, em si uma cópia desse figura. Utilizando sua nova habilidade, ele conseguiu escapar de nosso meninão. Escapando, vemos isso daqui. Esse mostrava uma cara que iria esmagar o nosso meninão na próxima vez. Só que no lugar onde eles estavam, uma energia um pouco mais forte aparece. Só que essa energia que apareceu era de nosso protagonista. Mas em seguida, logo aquela energia aparecer, o mestre desse figura de cabelo verde acaba chamando ele para estar voltando. Por ter recebido essa ordem de voltar para o lugar onde que veio, ele dali fala para o nosso meninão que terá que deixar para a próxima vez. A vez dele apanhar aqui um pouco agora não chegou. Por não ter chegado, ele dali resolve fugir. Mas nosso meninão não queria deixar isso escapar até que faz. Esse tentava segurar ele, mas ele era ataque rápido. Por ser bem mais forte do que ele conseguiu escapar. Então dali sumindo, nosso meninão apenas fica de fundo sem conseguir fazer coisa nenhuma. Vendo ele fugindo, ele vê que da próxima vez é precisar ficar cada vez mais forte para conseguir pelo menos vencer esse. Que seu alvo principal, que era seu mestre, estava por perto. Ele podia o encontrar e conseguir finalmente fazer sua vingança. Sabendo disso, ele anda na direção de uma vila que estava por perto. Chegando dentro dela, ele percebeu uma coisa. Nessa vila não tinha ninguém. Andando, ele via só tudo destruído e ninguém por perto. Então assim do seu lado, a nossa morena aparece. Ela acaba percebendo uma coisa de nosso prota. Ele, quando luta, perde um pouco do controle de seu poder. E isso levou o nosso prota a quase perder essa luta de agora a pouco. Mas também ela nota uma coisa a mais. Por nosso prota ter perdido antes, aquele seu mestre seu veio nessa vila e basicamente destruiu tudo. Ele, que escutava isso, não queria acreditar. Então para isso, o nosso meninão ali começa a andar por sua seita toda. Andando e quebrando porta, ele não via ninguém. E nesse momento, ele entra num estado de fúria. Doido pra pegar seu mestre e esmagar ele num X1. Só que no momento, raiva não leva a lugar nenhum. Para isso então, a nossa morena tenta acalmar o bichinho. Após fazer um bom acalmante nele, ela dali terá que deixar o nosso prota cada vez mais forte. Pois ele não irá conseguir peitar o seu mestre num X1 nem no sonho. Só que para nós daqui saber se o nosso main não vai estar conseguindo peitar o seu mestre e aqueles que traiu ele, pegou tudo de si como seu núcleo, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Porém, para nós aqui agora saber como o quebra-pau deles dois dali vão estar rolando, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Mas eu não quero perder o método de likes aqui. Só que para ter aquela continuação, vamos fazer o seguinte. Se vocês comentarem bastante parte 2 em meu canal secundário, eu estarei postando por lá a continuação. Então nos vemos por aí, né?